No coração das montanhas de Minas Gerais, São Tomé das Letras é uma cidade que atrai visitantes por suas belezas naturais e histórias místicas. O frio na alma e o eco de lendas antigas tornam esse lugar ainda mais intrigante. Quem se atreve a passar a noite aqui sabe que as sombras são mais longas e o silêncio mais profundo. Recentemente, algo sobrenatural começou a perturbar a tranquilidade dessa cidade. Luzes estranhas, dançando no céu noturno, despertaram a curiosidade, mas principalmente o medo dos moradores. Todos estavam prestes a descobrir que as aparências podem esconder horrores inimagináveis. Durante várias noites seguidas, as luzes brilhantes foram avistadas, flutuando e piscando no céu como se estivessem respondendo um chamado antigo. Alguns diziam que eram apenas estrelas fugazes, mas outros falavam de algo mais. O suave murmúrio de conversas em botequins e praças logo se transformou em relatos apavorantes. As luzes brilhantes, com suas cores vibrantes, mudavam de forma e, quando se aproximavam, pulsavam em um ritmo hipnótico que fazia o coração acelerar. Eram como olhos vigilantes, observando a vida na Terra, mas o que mais aterrou a comunidade foram os desaparecimentos que começaram a seguir esses avistamentos. A cada nova noite, um morador sumia sem explicação. Começou com o velho Seu Benedito, um homem querido por todos. Ele havia saído para pescar e nunca mais voltou. Era apenas o começo. Logo, o padeiro e 2 jovens, conhecidos por suas explorações noturnas, desapareceram misteriosamente. As autoridades foram acionadas, mas sem pistas concretas sobre o que poderia ter acontecido. As histórias se espalhavam entre os habitantes, alimentadas pelo medo. Os que olham para as luzes nunca mais voltam. Um pânico crescente começou a tomar conta da cidade, como uma sombra crescente. No entanto, o pior ainda estava por vir. Relatos sobre uma criatura estranha, avistada em áreas afastadas, começaram a surgir. Uma figura alta e esquelética, com olhos grandes e brilhantes, semelhante a algo saído de um pesadelo. A descrição variava, mas era sempre acompanhada de um sentimento de terror. Certa noite, Marta, uma adolescente corajosa, decidiu investigar. Em uma das trilhas da floresta, ela avistou um brilho intenso e, com o coração na boca, se aproximou. O que encontrou a fez correr de volta, gritando por socorro. O que era aquela criatura? As luzes no céu a atraíam ou eram parte de algo ainda mais sinistro? A comunidade se dividiu entre aqueles que acreditavam nas histórias de alienígenas e os que achavam que tudo não passava de crendice. Mas o clima de incerteza pairava no ar. Uma onda de desconfiança se espalhou e muitos começaram a investigar por conta própria. Com o olhar voltado para o que havia sido esquecido no passado, alguns moradores mais velhos começaram a relatar eventos estranhos que ocorreram muitos anos atrás, coincidindo com os mesmos tipos de luzes e desaparecimentos. Histórias de rituais, de seres de outros mundos e de um segredo que a cidade guardava há décadas. A situação se tornou insustentável e uma pequena equipe, composta por pessoas que não se deixaram abalar pelo pânico, decidiu investigar os arredores da cidade. O primeiro ponto de parada foi um antigo casarão nos limites da cidade, um lugar que havia pertencido a uma família influente, mas que estava abandonado há mais de 30 anos. Ao adentrarem, o grupo encontrou documentos empoeirados que revelavam um terrível encobrimento. Registro de pessoas que haviam desaparecido ao longo das décadas, todas com histórias semelhantes de encontros estranhos e visões que nunca foram explicadas. Mas a maior descoberta foi um diário encontrado em um compartimento secreto, onde um dos habitantes falava sobre pactos feitos em noites de lua cheia. Quando o grupo decidiu procurar mais respostas com os antigos moradores da cidade, ouviram de uma velha que, em seus delírios, falava sobre um guardião das luzes. Segundo ela, a criatura que habitava as florestas não era alienígena, mas sim uma manifestação de algo mais profundo, algo que os habitantes haviam invocado e que agora não poderiam controlar. A tensão aumentou à medida que cada novo fato surgia e os desaparecimentos se tornaram menos assustador.
A ameaça parecia muito mais concreta e vinculada à própria natureza do lugar. A cada noite que passava, as luzes se tornavam mais intensas e mais próximas, como se desejassem um contato. O clímax chegou em uma fatídica noite, quando a cidade decidiu se juntar para confrontar essa presença que tantos atormentava. Armados com lanternas e coragem, o grupo se dirigiu para um dos pontos onde as luzes eram mais visíveis. Quando chegaram, uma onda de desespero tomou conta deles. A criatura apareceu, mas não da forma que esperavam. Ao invés de um invasor, o que se revelou foi uma chamada de atenção de algo que havia sido descuidado e esquecido, uma manifestação do próprio passado da cidade. De repente, tudo ficou claro. A verdade era muito mais absurda do que qualquer história de extraterrestres. O guardião não estava aqui para causar mal, mas para proteger um segredo escondido sob a maioria das casas e, assim, preservar a história da população de São Tomé. Os desaparecimentos eram um aviso para aqueles que desrespeitavam o passado, e as luzes eram um chamado para que a verdade fosse lembrada. Assim, a maior ameaça não estava no céu, mas na própria memória coletiva da população, que havia ignorado suas raízes por tanto tempo. A revelação do que realmente habitava aquelas montanhas deixou os moradores em estado de choque. O passado não poderia ser fugido. E enquanto as luzes continuavam a dançar, era um lembrete constante de que há forças que, uma vez despertas, não podem ser subestimadas. São Tomé das Letras, com suas histórias e segredos, permanecerá envolta em mistério e agora, mais do que nunca, os habitantes saberão que as luzes não são apenas um espetáculo, mas um chamado para se reconectar com suas verdades mais profundas. Afinal, cada um carrega em si um pouco do passado que precisa ser respeitado para que a luz nunca se apague novamente. E assim, enquanto a câmera se afasta, capturando as últimas luzes brilhando no céu escuro, a mensagem se estabelece. Os maiores mistérios não são aqueles que vêm de fora, mas sim aqueles que já fazem parte de nós. Para sempre entrelaçados nas sombras da história e nas luzes do desconhecido.